E eu vou te explicar, com a graça de Deus, em menos de 10 minutos, o que é o Evangelho. Você está em mais um Óbvio Pra Quem, no quadro desse canal, onde nós explicamos coisas que são aparentemente óbvias, mas a pergunta é, pra quem? Talvez não pra você. Esse é um assunto muito importante, porque talvez a gente lide com um evangelho que ele é pressuposto. Então a gente pressupõe que evangélicos conheçam o evangelho. Muitas vezes, por essa pressuposição, nós não meditamos no evangelho a partir do que a Bíblia apresenta que ele seja, mas a partir das nossas próprias concepções do que é o evangelho. Então a gente fala coisas como, eu quero viver o evangelho, eu quero praticar o evangelho. E se a gente pegasse crentes da mesma igreja e colocasse eles em quartos diferentes e fizesse a mesma pergunta para cada um deles, o que é o evangelho, talvez nós tivéssemos respostas que são culturalmente, que a gente tem noções folclóricas a respeito do que seja o evangelho, mas não chegaríamos em uma resposta una que seja capaz de sumarizar o que é a boa notícia. Inclusive, evangelho, a palavra evangelion, quer dizer boa notícia. Então, com a palavra em si não tem muito segredo. A pergunta é, que boa notícia é essa? E o texto que eu quero usar para a gente abordar o que é o Evangelho é o texto de Efésios 2, a partir do versículo 1. No entanto, antes de dar a boa notícia, antes de responder a questão do que é essa boa notícia, nós necessitamos saber qual é a má notícia. Qual é a má notícia que antecede essa boa notícia? Afinal, uma boa notícia é devidamente valorizada à luz da má notícia a qual ela responde. Um resultado de negativo para um exame a respeito de alguma doença tem muito mais valor para quem fez o exame do que para quem nunca fez o exame. Porque houve uma má notícia antes, houve uma suspeita antes, houve uma notícia ruim. Então, o resultado do exame dando negativo, que você não tem determinada doença, é um motivo de explosão de alegria. Então, qual é a má notícia que antecede a boa notícia do Evangelho? Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Nós estávamos mortos. E não somente isso. Versículo 2, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. A primeira notícia é que nós estávamos mortos nas transgressões e pecados. E a pergunta que eu te faço é, o que pode um morto fazer? Talvez você responda nada, mas depois de um tempo o morto começa a feder, ele se torna pútrido, podre, apodrecido. No entanto, o texto vai dizer que nós estávamos mortos em transgressões e pecados, mas costumávamos viver nesses pecados, quando seguíamos a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, ou seja, Satanás, seguimos a ordem, o curso desse mundo, o destino desse mundo, debaixo da atuação do poder de Satanás. Então, mesmo mortos, nós vivíamos uma vida. Mesmo mortos, esses mortos, eles andavam, trabalhavam, esses mortos eles faziam as suas tarefas, eles não estavam mortos fisicamente, mas aqui fala da nossa morte espiritual. E essa morte, esse morto que nada pode fazer a não ser feder, causava a ojeriza de Deus, o nojo a Deus. Versículo 3, anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamento, e como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Nós não éramos só mortos no sentido de, não, nós somos inofensivos, nós somos mortos, então Deus pode ser indiferente a nós. Não, nós éramos mortos que causávamos a ira de Deus, éramos por natureza merecedores da ira de Deus. O que isso quer dizer? Talvez a gente tenha atenuado um pouco e usado de certo eufemismo a respeito do que seja a ira de Deus. A ira de Deus não é o contrário do seu amor. A ira de Deus é justamente quando o amor de Deus encontra aquilo que vai contra a sua retidão, que vai contra a sua bondade. Esse mar de morte onde nós estávamos, nos nossos delitos e pecados, não é como se Deus pudesse passar lá pela manhã assim e falar assim, aí estão os mortos, mas está tudo bem, né? Eu sou um Deus muito bondoso. O Salmo 103 diz que os olhos do Senhor são bons e ele não pode contemplar o mal. O que isso quer dizer? Que Deus não pode contemplar o mal sem se irar. Se Deus contemplasse o mal e a reação de Deus ao mal não fosse a sua ira, ele não seria um Deus justo, ele não seria um Deus bom, porque a sua bondade seria simplesmente uma bondade de fachada, como um juiz
que vai julgar o pior dos delinquentes, que cometeu o pior dos crimes, os mais hediondos possíveis. E esse bandido, ele chega na frente do juiz, e o juiz fala assim, não, tá tudo bem, você está perdoado, eu sou muito bondoso. Esse juiz não é justo, ele não é bondoso. As motivações dele não são justas, não são santas, e Deus é totalmente santo, Deus é totalmente bom, Deus é totalmente justo, de forma que ele não conseguia olhar para o lamaçal de pecado, para o cemitério que nós estávamos de delitos e pecados e simplesmente ignorar. Deus se irava, nós éramos alvo do ódio santo de Deus, nós éramos alvo do nojo de Deus. Deus não era indiferente a nós. Nós costumamos colocar atrás dos nossos carros, o pessoal atrás do caminhão, publicar nas redes sociais, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas a pergunta é, e se Deus for contra nós? Afinal, quem poderia nos defender? Que recurso superior a gente poderia chamar? Quem que a gente poderia recorrer? A quem nós poderíamos pedir ajuda se Deus fosse contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E se Deus é contra nós, quem poderá ser por nós? Quem poderá nos defender? Como é que Deus ele vai conseguir ser tanto justo como juiz e como justificador, nos tirar desse lamaçal do pecado? E aí vem o versículo 4 que diz: Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, nos deu vida com Cristo, quando nós ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez sentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Mas Deus, todavia Deus. O texto não diz, Deus viu, na verdade, que o pessoal que estava morto em delito e pecado tinha uma bondade que dava para ser... Não, Deus viu que eles não eram tão maus assim, que tinha um potencial ali. Não, Deus, pela sua grande misericórdia e o grande amor com que nos amou. Por isso, começa em Deus, termina em Deus. A iniciativa é dele, pela graça nós fomos salvos. Os versículos seguintes vão dizer que nós não somos salvos por obras para que ninguém se glorie, mas somos salvos pela graça, pelo presente de Deus, nos resgatar em Jesus Cristo. E nós que éramos a evidência de que algo tinha dado errado no mundo, de que a morte tinha entrado pelo pecado, agora somos a evidência da graça de Deus, para demonstrar nas eras que hão de vir a riqueza da sua graça, tendo nós como outdoor. O Evangelho, ele nos conta que nós somos muito mais pecadores do que imaginamos, mas muito mais amados do que pensamos. Se a gente fica só com a primeira parte, a gente entra numa parada de autocondenação, de autocomiseração, e uma tentativa de salvar a si mesmo por uma auto-melhora ou por cumprir certos ritos da religião. Se a gente fica só com a segunda parte, a gente entra na parada da hipergraça e deixa eu te falar uma coisa, a graça não precisa ser hiper para ser escandalosa. O evangelho é um escândalo, Nós éramos inimigos de Deus, alvo do ódio santo de Deus, da ira de Deus. E ele nos dá o maior presente quando nós merecíamos o pior dos castigos e é capaz de ser justo e justificador. Porque essa ira de Deus que tinha o alvo como nós, agora nós somos salvos dessa ira por causa de Jesus Cristo. Se nós pudéssemos resumir, eu diria o que o Tim Keller disse, que ele diz que o Evangelho é a boa notícia a respeito de como Deus nos reconciliou com Ele mesmo por intermédio de Jesus Cristo. E o Evangelho não é um bom conselho, o Evangelho é uma boa notícia. Um bom conselho, se eu te dou um bom conselho, a bola está na sua mão. Agora você tem que fazer, se vira aí. O Timothy Keller deu o exemplo, se um rei ele vai para uma batalha e ele vence essa batalha, o que ele manda de volta lá para o povo que ficou esperando o resultado da batalha são arautos. E os arautos dão uma boa notícia. A boa notícia é que o rei venceu a guerra e agora nós podemos viver a partir dessa paz que ele conquistou. Se o rei perde a batalha, ele manda conselheiros. E os conselhos que eles dão peguem nas suas armas, fujam para os montes, sigam esses conselhos porque o rei perdeu a guerra. E a notícia meus amigos, o rei venceu a guerra.
e nós podemos viver a partir da paz que Ele conquistou. Já não existe dívida. Como nós podemos, sendo evangélicos, viver a partir de uma dívida com Deus? Eu faço devocional com dívida, eu vou para a igreja partir para pagar uma dívida, eu penso em dívida, quando eu penso em Deus eu estou devendo Ele alguma coisa e Deus está sempre carrancudo em minha direção porque eu tenho que pagar essa dívida eterna que eu tenho com Ele. Que a ética do devedor desapareça, porque a boa notícia do Evangelho é que está tudo bem entre nós e Deus. Isso precisa ser um escândalo. Quando a gente entende qual era a má notícia a nosso respeito. Quando nós olhamos para Deus, Ele está feliz ao nosso respeito. Por causa de Jesus Cristo. Boa notícia do Evangelho mantenha os nossos corações aquecidos. Seja a razão de tudo que fazemos, pensamos e vivemos. Seja a razão das nossas comunidades, das nossas famílias. Que a nossa vida possa ser centrada no Evangelho. Se você gostou desse vídeo, óbvio para quem? Curte aqui, compartilha. Se você quer aprofundar nesse tema do Evangelho, a gente pode fazer mais outros vídeos a respeito. E comenta aqui outros temas óbvios, talvez para algumas pessoas, mas não para você, que você gostaria que a gente abordasse aqui. Tchau, tchau. Até mais.